Perpétua pede para Ricardo procurar Tieta, para agradecer o períbulo que Tieta deu para a igreja. Ricardo chega até o quarto de sua tia. Ele diz boa noite e agradece tudo que sua tia tem feito por ele. Tieta diz para ele não chamá-la de tia, e diz que não tem nada de ficar agradecido, mas se ele quiser agradá-la, que ele faça uma massagem nela. Então ela pede para Ricardo passar um creme em suas costas, e que não tem problema nenhum, porque é somente uma massagem. O moço fica todo sem jeito e começa a massagem. Então ela pede para que ele amasse com as pontas dos dedos. Ricardo fica todo perdido e Tieta adora a situação. Ela comenta com Ricardo de seu ex-marido, e o moço fica todo sem jeito. Ela diz que Felipe tinha as mãos menores que a dele, mas que era tão bom quanto a dele. Ela pede para que Ricardo desça a mão, que não tem problema em machucá-la. E Ricardo começa a rezar. Tieta pergunta se ele está rezando. Quando Tieta vira, quase beija seu sobrinho Ricardo. E quando o clima começa a esquentar, Tieta manda Ricardo ir dormir. Ricardo dá tchau para sua tia e então vai embora. O clima fica no ar entre os dois. E quando Ricardo chega em seu quarto, o moço está todo perdido. E então ele senta e começa a rezar, pedindo para Deus o livrar da tentação. Ricardo se ajoelha na cama e continua sua oração. Tieta, também desconfortável com a situação, vai para a cozinha beber água. E então sua enteada Leonora aparece, e Tieta dá uma desentendida tentando disfarçar. Leonora logo percebe que ela está pensando em Ricardo, e ela diz que nunca pensou que ele mexeria tanto com ela. E ela confessa a Leonora que sente algo por ele. Leonora persiste em Tieta que conte tudo para ela. E Tieta diz que seu sobrinho é responsável e quietinho, talvez seja isso que a chame a atenção. Então ela comenta com Leonora que ele fez uma massagem com ela e que os hormônios dela foram até o céu. Então Tieta diz a Leonora que acredita que Ricardo sente o mesmo por ela. Então Leonora diz para Tieta que ela aprendeu com a própria mãe que a vida é somente uma passagem e devemos aproveitar o máximo possível. Então Tieta diz para Leonora que está com medo, mas ao mesmo tempo ela fala que tira qualquer tentação com a mão nas costas. Então Leonora pergunta: e Ricardo, será que ele também tira? Já Ricardo em sua cama não para de pensar em sua tia. Então ele começa a lembrar dos conselhos de sua mãe Perpétua, dizendo que ele é o filho mais ajuizado que ela conheceu em sua vida. Ao mesmo tempo, Ricardo não para de pensar em sua tia e nas tentações que aconteceram. E então ele relembra que quase beijou a sua tia. O moço fica todo perdido na cama. Perpétua, cheia de gula, diz que a sua empregada que está acabando com sua comida. Então ela vai embora e começa a chorar. Logo em seguida chega Amorzinho e Sinira. Perpétua diz que aposta que elas não tomaram café. Então as duas dizem que já tomaram café, mas aceitam um pedacinho de biju. E Sinira diz que o cuscuz de Perpétua está cheirando e está com uma cara muito boa. Perpétua pergunta para Cosme por onde anda Ricardo, e Cosme diz que não vê ele há muito tempo. Então Sinira diz que Ricardo está muito estranho há algum tempo, e Perpétua diz se elas vieram aqui para falar de Ricardo para comer. Então come. Ricardo vai até a igreja e começa a orar. O padre então logo percebe que àquele horário o rapaz não tem costume de estar ali. Então o padre pergunta se ele está bem. E Ricardo logo responde que está bem e que não aconteceu nada. Então Ricardo se levanta e vai embora. O padre acha tudo muito estranho. Então Cosme aparece na igreja. O padre pergunta para Cosme se ele sabe de alguma coisa. E Cosme logo diz que não sabe, mas acha que o amigo está precisando de ajuda. Então o padre pede para Cosme ajudar Ricardo. Ricardo logo questiona o que ele está fazendo ali. E Cosme diz para Ricardo que tudo que acontece na vida dele é da conta dele também.
Os dois começam a discutir, e Cosme diz para Ricardo que ele está muito estranho desde a chegada da sua tia. E Ricardo diz que ele nunca conseguiria. Os dois começam a discutir e Ricardo vai embora. Perpétua diz para Amorzinho e Sinira que elas têm muito compromisso na igreja. Tieta aparece. Perpétua pergunta para Tieta o que ela está fazendo ali tão cedo. E Tieta fala para Perpétua não encher o saco que hoje ela está de ovo virado. Tieta pergunta para Perpétua por onde anda Ricardo. E ninguém tem essa resposta. Ricardo logo aparece e diz que precisa conversar com sua mãe. Perpétua diz para ele tomar um café com sua tia que depois eles podem conversar. Então Ricardo diz que vai embora e que deseja voltar para o seminário. Todos ficam surpresos. Perpétua acha muito estranho porque ele tem que ir embora com tanta pressa. Tieta logo disfarça. E então Perpétua pede para que todos se retirem. Nesse momento fica Perpétua, Ricardo e Tieta. Logo Perpétua questiona Ricardo novamente. E ele diz que não ouve nada, ela acha muito estranho. E então ela questiona seu filho por estar falando e olhando para o chão. Então ela questiona ele o que está acontecendo que ele quer ir embora tão de repente. Ele diz que já está tudo bem porque ele já reveu a sua mãe e já viu novamente a sua tia. Perpétua não acredita na história e o moço diz que precisa estudar, para que ele seja um dia um padre bem preparado. E então o moço se retira e fala para sua mãe que não tem nada o que fazer por aqui. Perpétua vai atrás de Ricardo, mas no meio do caminho prefere conversar com sua irmã. Perpétua pede para Tieta que converse com Ricardo, porque ela tem mais afinidade com o sobrinho. Então Tieta conversa com sua irmã e pede para ela prestar atenção que o moço nunca teve tendência a ser padre. Então Perpétua abre o coração e fala que realmente gostaria que ele ficasse mais tempo por aqui. Então Tieta fala para Perpétua que Ricardo é um bom menino, mas ele só será feliz o dia que não for mais padre. Então Perpétua vai embora. Perpétua fica surpresa e vai questionar Cosme, para saber se Cosme tem alguma informação sobre Ricardo. Então Perpétua pede para Cosme conversar com Ricardo e falar para o moço só ir embora quando sua tia voltar para a cidade dela. Cosme procura Ricardo. E o moço já está fazendo as malas. Então Cosme diz que se Ricardo for embora, ele também vai. Ricardo procura a Tonha para falar que vai embora. Logo Zé Esteves aparece. Ela insiste para que ele fique e não vá embora. Perica chega à casa de comandante Dário e diz para o comandante que os pescadores estão assustados que na noite anterior eles viram um disco voador. O comandante fica muito brabo com essa informação. Então Piririca vai até o bar para contar para os moços. Então Osnar dá risada e diz que a Laura deu para os pescadores a mesma bebida que de vez em quando ela encarca. E por isso que eles estão vendo disco voadores. Todos começam a rir. E logo a notícia se espalha dentro das crianças. A notícia se espalha e Carol questiona Modesto sobre o que todo mundo está falando. Ela diz para Modesto que está todo mundo falando o que os pescadores viram à noite. Ele logo diz para a moça ficar quieta que não é da nossa conta. E ela diz que o medo dela é que esses extraterrestres venham baixar no quintal dela. Carol logo diz que acredita que existe vida em outro planeta. Modesto fica só olhando desconfiado. Para disfarçar o assunto, ele logo chama Carol para sentar em seu colo, fazendo o barulho das pombinhas. Ricardo continua perdido e sem saber o que fazer. E enquanto o moço prepara suas roupas, Tieta aparece em seu quarto. Ricardo fica surpreso com a visita. Então Tieta diz que veio apenas se despedir. E Ricardo diz que com certeza iria procurar a sua tia para se despedir também.
Ricardo deseja que sua tia fique bem e Tieta diz que se ele precisar de qualquer coisa, pode procurá-la. E Ricardo diz para sua tia que não sabe quando ele terá férias de novo para retornar ao local. Então Tieta joga todo o seu charme para o sobrinho e diz que foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. O moço se sente todo sem jeito e desconfortável. Então ele diz que agradece muito sua tia pelo turíbulo e promete escrever para a tia. O clima continua no ar entre os dois. Então Tieta sai do quarto e Ricardo fica todo pensativo. O moço continua fazendo as malas, mas não para de pensar em sua tia. A notícia do disco voador continua a se espalhar e Bafo de Bode conversa com Jairo. Jairo se irrita porque está trabalhando e diz para Bafo de Bode que vai entregá-lo aos marcianos. E então Leonor aparece e pede para Jairo esperar o Ricardo para a viagem. Jairo diz que vai apenas mexer no carro e logo estará tudo pronto. E ao ir embora, Leonora se encontra com Ascânio. Mesmo continuando apaixonada por ele e ele por ela, os dois acabam não conversando. Então Leonora vai de encontro a Carmô e ela logo percebe a carinha da moça. Leonora logo disfarça e diz que não quer saber de Ascânio, mas Carmô vai logo interrogar a moça para saber demais. Então Leonora diz que tem medo de Ascânio porque na vida dela ela só conheceu homens errados. Filó ajusta os vestidos das rolinhas para que não fique curto, dizendo que o coronel não gosta que elas fiquem mostrando as pernas. Imaculada logo questiona e diz que ele gosta sim é dos vestidos curtos. Então Imaculada convida para que todas as rolinhas fujam juntas. Então o coronel logo aparece para questionar e começa a olhar todos os detalhes dos vestidos. Pede para resolver os decotes e ajustar um pouco as barras. Então o coronel questiona Imaculada para que ela melhore a sua aparência. Ele quer que Imaculada engorde suas bochechas. Mas Imaculada questiona e diz que quer ficar seca que nem uma vara de pau. Então o coronel vai embora e todos ficam envergonhados. E para piorar a situação, Zuleika Cinderela cruza o caminho de Sinira e Amorzinho. Até Bafo de Bode fica impressionado com esse encontro. Mas Zuleika não quer nem saber e passa no meio das moças. Elas ficam todas irritadas e vão de encontro a Perpétua, dizendo que Zuleika Cinderela saiu da toca em plena luz do dia. Perpétua ignora as moças e não quer conversar sobre o assunto. Perpétua não quer conversar com as moças porque ela está preocupada com a saída de Ricardo. Ele pode estragar todos os seus planos. E quando Ricardo está pronto para ir embora, sua mãe Perpétua aparece e diz que não quer que o moço vá embora. Ele diz que quer voltar para o seminário para cumprir a promessa que sua mãe fez. E ela logo diz para o moço que quer que ele fique até que sua tia volte para São Paulo. Ricardo fica todo sem jeito e pensativo. Então Perpétua diz que precisa da ajuda do filho para que ele ajude Tieta com a sua casa nova. Perpétua insiste para que Ricardo fique e diz que Deus não tem pressa, o importante é que ele ajude sua mãe e sua filha. E por fim, Ricardo vai de encontro a Tieta e diz para a tia que está decidido ficar.